Continuando o discurso entre Simias e Sócrates, diz Sócrates: Então, se isso for verdadeiro, meu amigo, tenho grande esperança que quando chegar ao lugar para onde estou indo, se é que há algum lugar para isso, atingirei plenamente o que foi o objeto principal do passado de minha vida, de sorte que a viagem que agora me é imposta é principiada, repleta de esperança positiva. Essa mesma esperança existe para todo homem que acredita que seu pensamento foi purificado e está preparado. Certamente, disse Simias, e não consiste a purificação no que já há algum tempo mencionamos em nosso discurso, a saber, em preparar a alma ao máximo possível do corpo e instruí-la e habituá-la a recolher-se em si mesma e conservar sua integridade em relação a todas as partes do corpo, bem como viver, tanto quanto seja capaz, tanto no presente quanto no futuro, sozinha e por si mesma, libertada do corpo como de grilhões. Certamente, disse ele. Pois bem, essa libertação e separação da alma do corpo não é mesmo o que chamamos de morte? Precisamente, ele disse. Mas, como afirmamos, são exclusivamente aqueles que cultivaram corretamente a filosofia que se mantêm maximamente desejosos de libertar a alma, restringindo-se a isso, a saber, a libertação e separação da alma do corpo, o exercício prático de estudo que os preocupa, é o que se evidencia. Portanto, como eu disse no início, seria ridículo que um homem que deixasse a existência praticando para viver num estado mais próximo possível da morte, com ela se afligisse quando ela chegasse para ele? Não seria ridículo? Está claro que sim. Na realidade, Simias, ele disse, aqueles que cultivam a filosofia da maneira correta se exercitam para morrer, a morte se afigurando para eles menos temível do que para quaisquer outros seres humanos. Considera-o do seguinte prisma: se são inteiramente desafeiçoados do corpo e anseiam pela independência de suas almas, não seria sumamente irracional se viessem a se amedrontar e se perturbar quando essa próxima independência sucedesse? Se não partissem contentes para o lugar onde poderão ter a esperança de atingir aquilo que foi o objeto de seu anseio durante a vida inteira, ou seja, o saber, e onde estariam livres da presença daquilo que os era hostis, por ocasião da morte de favoritos, esposas ou filhos, muitos homens quiseram ir a Hades, movidos pela esperança de ali ver aqueles que sentiam falta e estar em sua companhia. E ao morrer, se angustiará, ao invés de se regozijar com a perspectiva de partir para o mundo dos mortos? Aquele que está realmente enamorado do saber e que crê firmemente que só pode encontrá-lo no mundo dos mortos? É inconcebível que pensamos isso, meu amigo. Caso seja esse homem realmente um filósofo, pois ele estará firmemente convencido de que só encontrará o puro saber do mundo no mundo dos mortos? E, se assim for, não será completamente ilógico para este homem temer a morte? Por Zeus, está completamente ilógico. Então, não será suficiente evidência, disse Sócrates, quando te achas diante de um homem perturbado com a iminência da morte, que não se trata de um amante da sabedoria, mas um amante do corpo, e este homem é igualmente um amante do dinheiro e um amante das honras, uma destas coisas ou ambas. De certo, disse ele, é como dizes. E Simias, ele disse, não é aquilo que se chama de coragem particularmente característico de homens com essa disposição? Com toda certeza, ele respondeu. E o autocontrole, tal como é chamado pela maioria das pessoas, o qual consiste em não ser impulsionado pelas próprias paixões, em ser superior a elas e agir decentemente, não é peculiar exclusivamente daqueles que menosprezam o corpo e passam suas vidas dedicando-se à filosofia? Necessariamente, disse ele. De fato, se examinares a coragem e o autocontrole de outros indivíduos, perceberás que estão despropositados. Em que sentido, Sócrates? Estás ciente
não é mesmo, de que todas as outras pessoas têm a morte como os grandes males? Não há dúvida, disse ele. E os corajosos não enfrentam a morte, quando efetivamente o fazem por temor de males maiores? É, exato. A conclusão é que é o medo que os torna todos corajosos, com exceção dos filósofos. E isto a despeito de ser ilógico que se seja corajoso por causa de medo e covardia? Com certeza. E no que respeita aos que comportam decentemente, não é a mesma situação? Não é um certo tipo de licenciosidade que os torna autocontrolados? E ainda que de certo afirmemos ser isso possível, seu cândido autocontrole representa pouco mais do que isso, na medida em que temem a possibilidade de serem privados de determinados prazeres que são objetos de seu desejo, de modo que se abstêm de alguns prazeres porque se encontram sob o domínio de outros. E, no entanto, ser dominado por prazeres é chamado de licenciosidade. O fato é o que ocorre, e a eles é exercerem controle sobre certos prazeres, porque são controlados por outros prazeres. Isso se reporta ao que eu disse há pouco, ou seja, que são autocontrolados por uma espécie de licenciosidade. É o que parece. Prezado Simias, suspeito não ser essa a forma correta de adquirir a virtude, quer dizer, trocando prazeres por prazeres, dores por dores, temores por temores, e o maior pelo menor, como se fossem moedas. Penso que a única correta moeda, corrente pela qual todas as coisas devem ser trocadas e mediante a qual tudo isso deve ser comparado e vendido, é realmente a sabedoria. Coragem, autocontrole, justiça e, em síntese, a verdadeira virtude só existem acompanhadas da sabedoria, sejam adicionados ou subtraídos prazeres, temores e demais coisas desse naipe. A virtude é constituída pela permuta recíproca de tais coisas na ausência da sabedoria. Não passa de uma aparência fantasiosa de virtude realmente própria de escravos, não encerrados em si nada de saudável ou verdadeiro. Ao passo que, na verdade, o autocontrole, a coragem e a justiça constituem uma purificação de todas essas coisas, sendo a própria sabedoria um tipo de purificação. E suponho que aqueles que estabeleceram os ritos de iniciação não eram indivíduos destituídos de esclarecimento, mas na realidade se expressaram com um significado oculto, quando disseram há muito tempo que todo aquele que se dirige ao Hades, não iniciado e sem pureza espiritual, chafundará na lama, enquanto aqueles que lá chegar iniciado e purificado terá sua morada com os deuses. Há, na verdade, como dizem os que se preocupam dos mistérios, muitos portadores do tirso, mas as bacantes são poucas. Essas bacantes, místicos, são, segundo penso, os que cultivaram corretamente a filosofia. Na medida de minha capacidade, nada deixei em minha vida omisso, tendo-me empenhado de todas as formas para me tornar um deles. Quanto ao meu empenho, foi correto e coroado pelo êxito. Creio que saberei com clareza quando chegar lá, em breve, se for a vontade do Deus. Eis a minha defesa, Símias e Sebes, que ofereço para indicar o provável acerto de minha atitude em não estar aflito ou perturbado por vos deixar, e aos senhores de que disponho aqui, porque acredito que lá, não menos do que aqui, encontrarei bons senhores e amigos. Se com esta minha defesa obtive mais sucesso em vos convencer nesta oportunidade do que obtive no convencimento dos juízes atenienses, está tudo bem. Quando Sócrates concluiu, Sebes se manifestou dizendo: Sócrates, tem meu assentimento para os outros pontos do seu discurso, mas quanto ao que disseste sobre a alma, a tendência humana é exibir descrença. As pessoas supõem que quando a alma abandona o corpo, não existe mais em lugar algum e que no dia em que o indivíduo morre, é destruída e dissolvida, que logo que deixa o corpo e se dissocia dele, ela se dispersa como sopro ou fumaça,
esvai-se e não é mais algo em lugar algum. Se existisse por aí mesmo algum lugar liberta dos males que indicaste há pouco, haveria boa razão para uma abençoada esperança. Sócrates, o que dizes é verdadeiro, mas talvez sejam necessários muitos argumentos e demonstrações para mostrar que, uma vez que um ser humano esteja morto, a alma continua existindo e retenha poder e inteligência. O que dizes, Cebes, é verdadeiro, disse Sócrates. E o que devemos fazer? Desejarias continuar discutindo este assunto para verificar se há para isso probabilidade ou não? Desejaria, disse Cebes. Apreciaria ouvir o que pensa sobre isto. Bem, disse Sócrates, não acredito que quem quer que nos ouvisse agora, mesmo que fosse um poeta cômico, diria que estou tagarelando e falando sobre coisas que não me dizem respeito. Assim, se é o que queres, examinemos cabalmente esta matéria. Examinemo-la, indagando se as almas dos seres humanos falecidos estão no mundo subterrâneo ou não. Segundo uma antiga explicação, da qual nos recordamos, elas partem daqui para lá, e aqui retornam novamente, nascendo dos mortos. Ora, se isso é verdade, se os vivos nascem novamente dos mortos, nossas almas existiriam lá, não existiriam? Afinal, não poderiam renascer se não existissem. O que seria prova suficiente de sua existência, se realmente fosse apresentada a evidência de que os vivos nascem somente de uma fonte, a saber, dos mortos. Entretanto, se assim não for, haverá necessidade de alguma outra explicação. Certamente, disse Cebes. Bem, ele disse, se desejas descobrir isso mais facilmente, não consideres a questão atendo-se exclusivamente aos seres humanos, mas se atendo a todos os animais e às plantas, e, em suma, a todas as coisas que se diz que são geradas. Observemos com relação a todas essas coisas se nascem ou são geradas somente com base em seus contrários. No caso de possuírem contrários, como, por exemplo, o nobre é o contrário do vil, o justo do injusto, e incontáveis outros pares semelhantes. Investiguemos se os que possuem um contrário nascem necessariamente de seus contrários, e tão só destes, por exemplo. Quando alguma coisa se torna maior, foi necessariamente menor para depois se tornar maior? Sim. E no caso, se torne menor, foi necessariamente maior para então ter se tornado menor? É assim, ele disse. E mais fraco é gerado a partir de mais forte, enquanto mais lento de mais rápido? Certamente. E pior de melhor? E mais justo de mais injusto? É claro. Então, ele disse, temos como suficientemente estabelecido que todas as coisas são geradas desse modo, ou seja, contrários de contrários. Certamente. Ora, há entre todos esses pares de contrários o que se poderia denominar dois tipos de geração, isto é, de um para outro, e retornando do outro para o primeiro. Entre uma coisa maior e uma coisa menor ocorre crescimento e decréscimo, e chamamos uma de crescente e a outra de decrescente, não é mesmo? Sim, ele disse. E analogamente, a dissociação e a associação, o arrefecimento e o aquecimento, e todos os contrários de maneira idêntica. Mesmo que não tenhamos em todos os casos palavras para expressar o processo, no entanto, não é invariavelmente inevitável a ocorrência de um processo de geração de um para outro? Certamente, ele disse. Bem, disse Sócrates, há algo que seja o contrário de viver, tal como estar acordado é o contrário de estar dormindo. Certamente, disse Cebes. O que? Perguntou Sócrates. Estar morto, ele disse. Bem, esses dois são gerados um do outro, e considerando que são dois, o processo entre eles não são dois? Não é isso? É claro. Ora, disse Sócrates, discursarei acerca de um dos dois pares a que aludi há pouco, e de seus processos intermediários, e tu falarás do outro. Prefiro-me a dormir e a estar acordado.
e o estar acordado é gerado pelo dormir, enquanto pelo estar acordado, por outro lado, os processos de geração são, nesse último caso, adormecer, ao passo que no primeiro, acordar. Concordas com isso, não? Certamente. Agora tu, ele disse, fala-me dessa mesma maneira da vida e da morte. Não dizes que viver é o contrário de estar morto? Digo. E que são gerados um do outro? Sim. Ora, e o que é gerado dos vivos? Os mortos, ele disse. E o que é gerado, prosseguiu Sócrates, dos mortos? Só me cabe dizer uma coisa, os vivos. Então, Cebes, tanto criaturas quanto coisas vivas são geradas dos mortos. É o que parece. Então, disse Sócrates, nossas almas existem no Hades. É o que parece provável. Então, nesse caso, um dos dois processos de geração é evidente, uma vez que morrer é algo bastante evidente, não é mesmo? Certamente, ele disse. Bem, disse Sócrates, o que nos compete fazer na sequência? Negaremos o processo contrário? Será a natureza desse caso unilateral? Ou teremos que admitir que há um processo de geração que corresponde ao contrário de morrer? Com certeza teremos que o admitir, ele disse. E qual é esse processo? Voltar novamente à vida, disse Cebes. Então, disse Sócrates, se houver essa volta novamente à vida, seria o processo de geração dos mortos aos vivos. Certamente. Portanto, dessa maneira, chegamos à conclusão de que os vivos são gerados a partir dos mortos, tal como estes a partir dos vivos. E visto ser assim, parece-me que dispomos de uma suficiente prova de que as almas dos mortos necessariamente existem em algum lugar, de onde retornam à vida. Penso, Sócrates, que isto é a conclusão necessária do que admitimos anteriormente. Mas ei uma outra maneira, Cebes, ele disse, de confirmar como me parece que estávamos certos em admitir o que admitimos. De fato, se a geração não ocorresse de contrário para contrário e novamente retrocedendo, revolvendo como que num círculo, mas avançasse continuamente em linha reta, sem retorno ou tortuosidade, compreendas que, em última instância, teriam a mesma forma e sofreriam a ação do mesmo modo, acabando por não serem mais geradas de modo algum. O que queres dizer com isso? Cebes perguntou. Não é difícil entender o que eu digo. Por exemplo, se existisse o processo de adormecer, mas não o contrário de despertado do sono, acabarias por compreender que no fim isso tornaria o endímio adormecido, algo completamente destituído de sentido. Ele não estaria em lugar algum, porque tudo o mais estaria no mesmo estado que ele, ou seja, profundamente adormecido. Se todas as coisas fossem combinadas e jamais separadas, as palavras de Anaxágoras de que todas as coisas estavam unidas seriam verdadeiras. E, de idêntico modo, caro Cebes, se todas as coisas que participam da vida morressem e não tivessem alteração de seu estado, não voltando à vida, não seria inescapável que finalmente todas estariam mortas e nada vivo? Pois mesmo que os vivos se originassem de uma outra fonte que não os mortos e estivessem destinados a morrer, haveria como esquivar-se do fato final de todas as coisas serem absorvidas na morte? Não vejo como, Sócrates, disse Cebes. Penso que o que dizes é completamente verdadeiro. Julgo, Cebes, ele disse, ser esse decididamente o caso e que não nos enganamos quando admitimos o que admitimos, a saber que o retorno à vida é um fato, também sendo um fato os vivos serem gerados a partir dos mortos e existir as almas dos mortos. Eu acho que é um bom ponto pra gente parar e dar uma analisada também. Deixa eu colocar meu marca-página. O Sócrates continua aqui dizendo
sobre a vontade, né, de morrer. Mais ou menos isso. Ele explicou que, bem, se o filósofo anseia pelo dia em que as dores e os prazeres não vão mais incomodar ele, então esse dia, e se esse dia promete ser o dia da morte, então por que o filósofo ia querer estar vivo? O filósofo vai ansiar o seu momento de morrer. Ele prova, e ele fala que nesse lugar em que as almas ficam, seria o melhor lugar para o filósofo, tá ligado? Seria o lugar ideal. Então, daí o Sebes, ele retruca, né? Mas e quem te garante que esse lugar existe, hein? Quem que garante que a alma, quando o cara morre, ela simplesmente não se dissolve igual vapor pelo ar? Daí o Sócrates tenta se defender seu ponto. Ele fala: olha, se todas as coisas surgem de seus contrários, e o contrário de estar vivo é estar morto, então, para você estar vivo, você teve que estar morto. Mais ou menos isso que ele disse. Eu não gosto de trocar as palavras dele pelas minhas. Mas... E daí ele explica que realmente, e o Sebes concorda, que tudo acaba saindo do seu contrário. O contrário de estar dormindo é estar acordado. Então um deles se originou. E tem o impasse entre um e outro. O impasse entre estar dormindo e estar acordado é o acordar. O impasse entre estar acordado e dormir é adormecer. Então, a vida, segundo Sócrates, nessa fala, ele diz que é um círculo. Que você vem da vida para a morte, e da morte para a vida, e da vida para a morte, e da morte para a vida. E, bem, é isso que ele disse por enquanto. Eu gosto de dar esse resuminho no final, para caso alguém se perdeu em alguma parte, ou não conseguiu entender bem o que eu disse, porque na minha leitura não é ótima. E a próxima sai em breve.